Olá, hoje nós vamos iniciar o conteúdo de triângulos. Então, para iniciar, a gente vai ver os elementos de um triângulo. Já desenhei aqui uma figura para ficar mais fácil para mostrar para vocês os elementos que compõem um triângulo. Então, nós temos os vértices. Os vértices, eles são os pontos de encontro aqui, ó, desses segmentos de reta, tá? Então, é o ponto A, ponto B e o ponto C. Os lados do triângulo nada mais são do que esses segmentos de reta que estão formando o triângulo aqui. Então, eu tenho o segmento AB, o segmento AC e o segmento BC. Sempre com esse risquinho em cima aqui, ó, que está representando o segmento de reta. Tem os ângulos internos, que como o próprio nome diz, são os ângulos que ficam dentro do triângulo. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Eles estão representados aqui por letras maiúsculas e tem esse chapeuzinho em cima que está representando que é um ângulo. Então, ângulo A, B e C. E os ângulos externos, também como o próprio nome diz, é o ângulo, na verdade, suplementar. Aquele que está faltando aqui para chegar em 180 graus. Então, se o ângulo interno aqui com o ângulo externo formam um ângulo suplementar de 180 graus, tá? Então, eu tenho o A, o B e o C minúsculo aqui, tá? Nós representamos um triângulo dessa maneira aqui, com o desenhinho aqui, a imagem de um triângulo e indicação dos seus vértices. Então, eu tenho o triângulo ABC. Eu posso também classificar esses triângulos. Posso classificar os triângulos de acordo com a medida dos lados ou com a medida dos ângulos, como está aqui. Eu fiz em forma de tabela, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem tudo isso. Então, o primeiro é em relação à medida dos lados. O primeiro que eu coloquei aqui é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, coloquei de uma maneira bem simples, para vocês conseguirem lembrar com mais facilidade. Ele possui os três lados iguais. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Vamos supor que ele tenha 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Se ele tem os três lados com a mesma medida, ele é um triângulo equilátero. Para o triângulo ser isósceles, ele tem que possuir dois lados iguais. Consequentemente, um deles não vai ser igual. Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó, 3 centímetros, e aqui 2 centímetros. Então, eu tenho dois lados iguais. Como eu falei, consequentemente, um deles será diferente. E o último caso, de acordo com os lados, é o triângulo escaleno. No triângulo escaleno, eu tenho os três lados diferentes. Coloquei aqui a medida, ó, 4,5 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. As três medidas com tamanhos diferentes. Eu tenho o triângulo escaleno. Isso de acordo com a medida dos lados. Também a gente pode classificar de acordo com as medidas dos ângulos. Então, de acordo com os ângulos, também eles recebem nomes especiais. O primeiro deles é o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, os três ângulos são agudos. Já mostrei para vocês nos vídeos anteriores o que é ângulo agudo, mas coloquei aqui para vocês lembrarem. É um ângulo menor que 90 graus. Então, os três ângulos são menores que 90. Coloquei um exemplo aqui, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Lembrando que a soma dos três aqui vai dar sempre a mesma medida. Nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo. O triângulo retângulo. Fica meio estranho a gente falar, mas é um triângulo ou é um retângulo? A palavra retângulo vem de ângulo reto. É isso também que está na classificação aqui do triângulo retângulo. Ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Quando ele tem 90 graus. Então, aqui, essa simbologia aqui, ó, representa ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com essa bolinha aqui. Então, eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Essas duas medidas aqui não necessariamente precisam ser essas. O que precisa ser é que um ângulo seja 90 graus. E eu tenho o triângulo obtusângulo, que vem de ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 e menor que 180. Então, ele possui um ângulo assim, como aqui, ó, 140 graus. Então, eu tenho um ângulo obtuso, é maior que 90 e
menor que 180 graus. Só relembrando então, o triângulo em relação aos lados pode ser equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, ou escaleno, os 3 lados diferentes. De acordo com os ângulos, ele pode ser acutângulo, 3 ângulos agudos, retângulo, um ângulo reto, ou obtusângulo, um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Obrigada, até a próxima!